podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. A conversa de hoje é com Everton Gomes, cientista político, que é o nosso secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro. Everton, boa noite. Eu queria falar um pouco dessa sua gestão. A sua gestão à frente da secretaria acaba de completar 100 dias. Como é que foi um balanço? O que você pode falar desse período, das coisas que foram realizadas, com foco exatamente nessa renda, qualificação? Vocês têm alguns projetos muito interessantes em andamento, né? Com certeza. Primeiro, André, te agradecer a oportunidade aqui, agradecer o Grupo LIDE. É sempre bom a gente estar podendo comunicar, né, com a sociedade, com os cariocas. E realmente, para nós é uma grande satisfação esses primeiros 100 dias. São 100 dias de algumas realizações muito importantes. A gente chegou aí na Prefeitura do Rio e é um governo que continua, portanto, a nossa proposta não é uma proposta de ruptura com a gestão que vinha já sendo realizada, mas buscamos ali inovar, né? A nossa grande palavra, a grande questão de ordem lá na nossa secretaria hoje é inovar. Então nós criamos um observatório carioca do trabalho, para que as nossas políticas públicas, a partir de agora, elas possam ser estruturadas a partir de índices, de métricas, que não sejam políticas públicas que estejam soltas do ponto de vista da sua realização. Nós estamos aí buscando fazer o enfrentamento de algumas questões que são importantes para o mundo do trabalho na cidade do Rio de Janeiro, como é a questão que o prefeito Eduardo Paes vem liderando no debate sobre o sucateamento da operação do Galeão, que vem fazendo com que a cidade perca muitos empregos. E hoje nós estruturamos também a partir de um binômio lá na secretaria. De um lado, a gente entende que o mundo do trabalho está se transformando a partir do processo de digitalização da economia. Portanto, milhões de postos de trabalho estão sendo desconstruídos no mundo. Isso não é diferente aqui no Rio de Janeiro. Então, nós ali, à frente da secretaria, a gente precisa pensar uma estratégia para garantir a requalificação de trabalhadores em vagas de emprego que vão deixar de existir daqui para frente. E, por outro lado, também existe uma grande pressão fruto da emergência climática. Eu costumo dizer que a emergência climática ela não bate a nossa porta, né? Ela já entrou, está aqui com a gente na sala, tomando café. Isso impõe um novo modelo de desenvolvimento, e esse modelo de desenvolvimento voltado para uma economia verde, uma economia descarbonizada. Então, a gente ali também na secretaria está fazendo um grande debate sobre os empregos verdes, né? E a gente quer transformar o Rio de Janeiro, num período curto, na capital nacional dos empregos verdes. Para isso... Porque hoje o Brasil já tem 10%, né? O Brasil tem cerca de... verde do mundo, né? Isso. E como é que a gente coloca o Rio nessa... O Brasil hoje ele tem cerca de 10% desses empregos verdes no mundo. O Rio está girando aí em torno de 6,7% dos empregos verdes nacionais. Mas o Rio de Janeiro ele tem um grande atrativo, né? A vantagem comparativa do Rio de Janeiro é o seu patrimônio natural. Poucas cidades no mundo podem dizer que tem uma floresta da Tijuca, Baía de Guanabara, as praias maravilhosas que nós temos. Então já existe um fluxo de mão de obra, de empresas que vêm aqui para a nossa cidade, muito conectadas com a questão da sustentabilidade. Então nós acreditamos que com uma coordenação feita a partir da prefeitura, dos entes, do ente público, a gente consiga atrair aí um cenário, um ecossistema de empresas voltados para essa nova modalidade econômica, que é uma economia verde descarbonizada. Conta um pouco para o nosso público ouvinte o que é exatamente essa economia verde. O que são empregos dentro da economia verde? A gente está falando de biocombustível, solar. Conta aí um pouquinho. A gente fala que o emprego verde é decorrente dessa nova indústria sustentável. Qualquer tipo de atividade que produza uma menor emissão de carbono na atmosfera está dentro daquilo que a gente chama de economia verde. Propostas de trabalho, de indústrias também, que estejam voltadas para restauração ambiental ou para preservação ambiental. Então, digamos que nós temos a Baía de Guanabara, que é um ecossistema hoje que está, de alguma forma, degradado. Empresas que sejam voltadas, por exemplo, na área do saneamento. Saneamento é um caso clássico de emprego verde. Então, vamos recuperar a Baía de Guanabara. Isso vai gerar um impacto de muitos novos empregos verdes.
mas a mobilidade também, ela cria novos empregos verdes. Então, a mobilidade, se nós tivermos um sistema de transporte público mais qualificado, mais bem organizado, inclusive utilizando energias renováveis, por exemplo, tecnologias como ônibus elétricos, eles são também caracterizados aí como responsáveis por essa nova economia verde. Eu tenho uma expectativa de que até 2030, né, as energias renováveis criem 38,2 milhões de empregos no mundo, né? Quais são essas oportunidades aqui no nosso município, né? Porque a gente está falando de transição energética, está um assunto na pauta do dia, né? Sim. E, assim, o que pode ser falado como oportunidade que existe e o que você pode recomendar para um profissional que quer passar a atuar nessa área, né? Olha, André, nós temos desde de trabalhos mais simples, de empregos mais simples, como, por exemplo, um instalador de placa fotovoltaica. Basta que a gente olhe para os telhados da cidade do Rio de Janeiro, que a gente vai ver o grande potencial desse mercado que está se abrindo. Né? Hoje, com a entrada da China nessa indústria de placas fotovoltaicas, o custo médio das placas ele reduz, e isso está permitindo que mais pessoas possam adotar esse sistema energético. Então, por exemplo, um trabalhador hoje que está fora do mercado, se ele se qualifica num dos cursos que a nossa secretaria está colocando à disposição com parceiros como o Senac, ele vai lá, se qualifica, então ele tem aí uma grande possibilidade de ser contratado nos próximos meses, no próximo ano, e ele vai estar certamente num mercado que está cada vez crescendo mais. Agora, nós temos outras atividades mais complexas. O Rio de Janeiro, a economia do ponto de vista do Rio de Janeiro, ela é muito dependente da indústria do petróleo e do gás. Mas é uma indústria que está em decadência no mundo, pela necessidade de descarbonização. Então, por exemplo, nós temos a Petrobras. A Petrobras precisa, nos próximos anos, se transformar numa grande empresa de energia renovável. Então, você tem que pegar um engenheiro hoje que é especializado em petróleo e gás, requalificar esse engenheiro para que ele amanhã trabalhe com energia renovável, ou com energia eólica, ou com energia produto do hidrogênio verde, que é uma tecnologia muito contemporânea, que está na ordem do dia aí das grandes energias que vão mover o mundo daqui para frente. A energia eólica em plataformas offshore, enfim, já é uma atividade mais complexa. Mas o poder público ele tem que estar atento para essa grande movimentação do cenário dos empregos no mundo, e a gente aqui no Rio de Janeiro está atento para isso, e a gente está pensando como requalificar essa mão de obra para a gente garantir que eles tenham emprego. Isso seria exatamente a minha pergunta. Que tipo de oportunidade hoje um trabalhador pode encontrar para se requalificar, para ele poder fazer um curso, se atualizar? Vocês têm alguma parceria? A Secretaria desenvolveu isso? Quer dizer, onde é que ele encontra essa oportunidade? Eles podem buscar os canais da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, né, que é trabalho.rio, ali no Instagram, e através ali da nossa secretaria eles vão encontrar várias oportunidades. Hoje, por exemplo, uma das vagas que está em alta hoje é a vaga de qualificação para o curso de instalador fotovoltaico. Nós temos uma parceria com o Senac, a gente, nessas 2 semanas aí, a gente ofertou cerca de 500 vagas nessa área, mas existem várias outras oportunidades de qualificação. Nós trabalhamos com cursos oferecidos pela própria secretaria, mas também trabalhamos com vários parceiros, Senai, Senac, existem entidades privadas que fazem qualificação de mão de obra e também são parceiros nossos. Enfim, buscando lá os nossos canais, a gente vai estar direcionando para as vagas específicas de acordo com o interesse de cada trabalhador ou trabalhadora carioca. Existe um banco de empregos, né, que você chegou a mencionar para mim, que tem 400 mil currículos, né? Como é que é isso? Como é que funciona esse banco de empregos? Esse banco de emprego a gente costuma brincar na secretaria que é o match do trabalho. O trabalhador, muitas vezes ele não tem a oportunidade, ele está desempregado, então ele não tem oportunidade de se dirigir a várias empresas para buscar uma oportunidade de emprego. O que a gente faz? Nós temos postos espalhados pela cidade, nós temos 7 postos espalhados pela cidade, e esse trabalhador vai até um desses postos, se apresenta, fala ali quais são as suas qualificações, nós fazemos um pré-cadastro, identificamos o perfil desse trabalhador e dirigimos para vagas que estão abertas
com empresas que são parceiras da Prefeitura do Rio e que colocam o seu cadastro de vagas à disposição para que a gente possa intermediar essa relação de mão de obra para eles. Vocês fazem um cruzamento desses dados, da demanda com a oferta. Exatamente. Isso é muito importante também para o empregador, porque digamos que você quer contratar uma secretária, você teria que fazer uma entrevista ali de 50, 100 pessoas para você contratar uma secretária. A gente já faz isso para o empregador. Então existe uma redução do custo de RH para o empregador, porque a gente já faz todo esse filtro para ele e a gente direciona ali um número de trabalhadores mais apropriado e menor para que ele possa escolher quem ele quer contratar. Quer dizer, então o banco de emprego ele pode colocar através desses postos que ele pode identificar e aí colocar o seu currículo e o que ele deseja. Se ele precisar se qualificar mais, quer dizer, também o banco de emprego ele é usado para perceber demandas no mercado e também tentar qualificar as pessoas, quer dizer, porque vocês têm parcerias para essa qualificação, né? Porque o que a gente mais escuta aqui no Rio de Janeiro é que há vagas, mas não há pessoal para preenchê-las. Essa é uma triste realidade da cidade do Rio de Janeiro, que não é algo só aqui da nossa cidade, isso é uma questão do Brasil. Nós temos muitas vagas de emprego que estão abertas e que não conseguem ali, de alguma forma, contratar mão de obra, porque falta muita qualificação profissional. Então, a secretaria, ela tem ali, ela identifica muitas vezes que essa pessoa não está preparada já para ser dirigida para o mercado de trabalho e ela oferece para essa pessoa algum nível de qualificação profissional para ela, que às vezes é uma qualificação simples, André. Por exemplo, muitas vezes a pessoa não sabe fazer o seu currículo. Então nós temos lá um programa que ensina lá a pessoa a fazer o currículo. A pessoa muitas vezes ela não sabe se portar numa entrevista de emprego. Então a gente tem lá profissionais habilitados da nossa equipe que fazem um treinamento para que aquela pessoa possa se portar melhor numa entrevista de emprego, potencializando o nível ali, potencializando a capacidade dela ser contratada. Né? E o que é o Observatório Carioca do Trabalho? O que funciona? Como é que é isso? Como é que ele se insere em todas essas iniciativas, né, que você está nos contando aqui? O Observatório é uma produção agora da nossa gestão. Eu sempre percebi que a política pública, muitas vezes na gestão pública brasileira, ela era feita muito de acordo com a vontade ali, com a cabeça do gestor. E eu entendo que a política pública ela tem que estar ancorada verdadeiramente em números, ela tem que ter uma base sólida de dados. Eu não posso criar uma política simplesmente porque eu gosto mais ou menos daquela política. Aquela política ela tem que verdadeiramente servir a sociedade. Para isso, o Observatório ele vai fazer uma leitura do mercado de trabalho, tentando compreender dentro do mercado de trabalho quais são as necessidades do mercado de trabalho. Não adianta eu qualificar a mão de obra para um setor se aquele setor não tem capacidade de absorver a mão de obra. Então eu tenho que perceber quais são os setores hoje, né, que estão contratando mais mão de obra. O setor A, o setor B, o turismo, hotelaria, né? Vamos trazer esses dois exemplos aqui. Então o Observatório vai perceber, vai analisar os dados do mercado de trabalho e vai dizer, olha, secretário, nós temos que criar aqui um curso de qualificação para o setor de turismo, hotelaria. Então não é feito por uma demanda específica, não é o setor hoteleiro que chega lá e dizendo, olha, nós estamos com falta de mão de obra de arrumadeiras. Pode acontecer também, pode acontecer também. Hoje, uma outra grande palavra de ordem lá na nossa secretaria é o diálogo. Eu acredito muito que o gestor público tem que ter capacidade de dialogar. O ideal é que a gente dialogue com o setor produtivo, para que a gente compreenda o que ele precisa. Não adianta eu querer fazer ali a qualificação de mão de obra para hotelaria se for uma qualificação desfocada daquilo que eles almejam, que eles precisam. Então, o tempo todo, a gente está buscando esse diálogo com esses diferentes ramos da atividade econômica, seja o comércio, seja a indústria, para que a gente, a partir do olhar deles, a partir da necessidade deles, a gente forme mão de obra para poder direcionar, porque isso amplia a possibilidade da contratação. Mas já existe alguma ferramenta que pode medir o sucesso dessas medidas, quer dizer, que possa mensurar, né, o sucesso dessa possibilidade que você falou que deu match. Aí quer dizer que eu consegui então qualificar uma mão de obra e de fato coloquei aquele indivíduo, né, carioca no mercado de trabalho. Você já tem alguma estatística disso? Temos alguma coisa.
Dentro da estrutura do trabalho nacional, você tem o CAGED, que apresenta os números macro. O que é o CAGED? O CAGED é o Cadastro Geral de Empregos. Ele traz todos os números de empregabilidade no âmbito nacional e também traz um mapa disso no âmbito do estado do Rio de Janeiro. A partir desses números, a gente pega esses números do CAGED e com o trabalho do nosso observatório do trabalho, a gente faz uma análise mais apurada observando como é que está esse cenário na cidade do Rio de Janeiro. Então, o nosso observatório ele busca esses números e analisa a partir da perspectiva local, da perspectiva da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente vai perceber se a gente está conseguindo garantir mais empregos ou menos empregos. Por exemplo, o mês que passou, nós percebemos que o maior número de empregos foi voltado para as mulheres. Quem mais foi empregado na cidade do Rio de Janeiro nesse último período, nesse último mês, foram mulheres, principalmente no ramo do turismo e da hotelaria. Foram muitas vagas que foram criadas e foram absorvidas principalmente mão de obra feminina. Agora mesmo a gente está preparando aí para o mês das mamães, né? A gente está no mês das mães, a gente está fazendo um grande trabalho voltado com vagas prioritariamente para as mães, para mulheres vítimas de violência. Nós temos um programa específico para isso. Então, assim, o observatório ele é uma ferramenta da nossa gestão para identificar oportunidades dentro do cenário do trabalho e, a partir disso, a gente produzir política pública. Interessante isso. E, a gente precisa falar um pouco de inovação, né? Esse Banco de Emprego, ele criou um aplicativo, né? Que ele quer conectar mais de 400 mil candidatos. Como é que funciona isso? A pessoa se cadastra através desse aplicativo, aí as pequenas e médias empresas também se cadastram. Isso tudo é feito online por um aplicativo que você baixa numa loja virtual, é isso? Como é que é? Conta um pouco mais. Na verdade, a gente não tem ainda um aplicativo, nós temos uma plataforma. E a partir desse direcionamento do trabalhador para o nosso posto do trabalho, a gente faz o cadastro nessa plataforma. Mas nós temos também um outro serviço, que é o Trabalha Rio, que também faz esse match do trabalho. De novo, muitas vezes o trabalhador ele não tem o dinheiro da passagem para se dirigir a um posto nosso. Ele mora numa determinada região da cidade, lá tem um posto, mas ele às vezes não tem o dinheiro para chegar naquele posto. O que a gente faz? Nós temos um posto itinerante, que é o Trabalha Rio. Então a gente leva lá o nosso banco de empregos dentro da comunidade, muitas vezes, e a gente coloca ali à disposição dos trabalhadores tantas oportunidades de vaga de emprego, como também de cursos de qualificação profissional. Então, o trabalhador chegou lá no nosso Trabalha Rio, ele vai encontrar lá o seguinte: olha, nós temos aqui essa semana 500 oportunidades de emprego nas áreas mais variadas. Mas se você... Mas é dentro daquela região, vocês procuram focar... A gente sempre tenta focar na região, para facilitar a também o deslocamento. Exatamente. Né? E a gente está fazendo um trabalho também de territorialização. Hoje, em qualquer ação da nossa secretaria, a gente está territorializando num plano aí, num raio de 2 quilômetros. A gente entende que uma cidade caminhável, então eu posso buscar num raio de 2 quilômetros oportunidades de emprego. A gente faz um mapeamento de oportunidades de emprego e a gente tenta compreender qual é o tecido produtivo naquela região. Inclusive, antecipando aqui, dando na primeira mão, a gente está preparando agora um mapa do trabalho da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa compreender a partir do observatório quais são as necessidades do mundo do trabalho de forma espacial na nossa cidade. Interessante. Então, quer dizer, que regiões estão com maior demanda, ali você pode investir em qualificação, porque quanto mais simplificar o deslocamento, né, você melhora a qualidade de vida das pessoas e permite com que ela tenha um investimento menor até para fazer um curso de qualificação. Exatamente. Né? Muito bom isso. E qual é a sua dica hoje para um jovem que precisa ingressar no mercado de trabalho, né? Quer dizer, ele está começando a vida. O que ele faz? Como é que a secretaria ajuda? Como é que ele se qualifica? Qual é uma dica? Nós temos um programa muito clássico, que é o programa do Jovem Aprendiz, que permite que esse jovem ele possa ter a oportunidade de seu primeiro emprego. Às vezes o jovem não tem a experiência necessária ainda para ser empregado, e através do programa de Jovem Aprendiz, que tem um custo de mão de obra menor, ele pode ser inserido no mercado de trabalho para ter a sua primeira experiência. Mas um jovem que me procurasse hoje, eu sou suspeito, porque eu sou muito envolvido com a questão ambiental, eu diria para que ele buscasse empregos na área ambiental.
né? Essa emergência climática que o mundo vive, ela nos impõe um novo modelo de desenvolvimento, de novo, voltado para uma economia descarbonizada e verde. Então, daqui para frente, os novos postos de trabalho que começam a surgir são muitos postos de trabalho voltados para a economia verde. O LinkedIn tem uma pesquisa recente que fala sobre a criação de postos de gerente de ESG, que é aí uma terminologia hoje empresarial voltada para a questão ambiental, para uma questão como uma preocupação social, ambiental, de governança. Então, por exemplo, começam a surgir novas colocações no mercado já voltadas para essa nova economia descarbonizada. Então, eu acho que esse é um grande mercado que a juventude pode ocupar, inclusive porque ela já está, esse jovem hoje já começa a ter uma consciência sobre uma consciência de preocupação ambiental. Com certeza. Essas futuras gerações, elas não vão nem aceitar produtos que não façam parte, né, e não vão querer também trabalhar em empresas que não estejam corretamente enquadradas, né, no meio ambiente, a questão social e a questão da governança. Uma grande questão, a gente fala das questões socioambientais, né? O Brasil ele tem um grande patrimônio ambiental, né, e tem um déficit social muito grande. Então essas novas empresas, muitas delas são empreendimentos socioambientais. Eu tenho certeza que o jovem ele já está conectado com essa ideia, né, um compromisso geracional dessas empresas, né, a garantia do futuro, mas já pensando a partir desse presente. Como é que a gente vai desenvolver novas ações voltadas para um novo mundo descarbonizado? E isso, inclusive, vai permitir um debate sobre desenvolvimento nacional também. Porque quais vão ser as novas tecnologias verdes do futuro? Vão ser as desenvolvidas a partir do nosso país ou vão ser as tecnologias estrangeiras que vão ser trazidas para cá? Por exemplo, hoje a gente tem a possibilidade, os números dizem que até o ano de 2030, 50% da frota de carros no nosso país vai ser uma frota de carros elétricos. Aí eu pergunto, esse carro elétrico vai ser com tecnologia nacional ou vai ser com tecnologia estrangeira, né? Isso vai criar e gerar possibilidades de ampliação de riqueza ou de dependência externa. Então, são debates que a sociedade brasileira vai ter que estar fazendo. Eu acho que a juventude tem que estar conectada com isso. Com certeza. Muito obrigada, foi ótima a nossa conversa. Everton Gomes, o nosso secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro. Se você gostou dessa nossa conversa e quiser ouvir na íntegra, acesse jb.fm. Boa noite.